Olá, galera! Hoje, depois de muito tempo sem publicar nada no nosso canal, hoje voltamos com a máscara patrocinada pela Márcia, minha amiga da pós. Ó, super bonitinha, super pediatria. Muito obrigada, Márcia! E aí eu vim falar para vocês a minha experiência que eu tive de intubação na pediatria. Passei por duas intubações. Na primeira intubação eu estava com uma enfermeira mais experiente que eu, que é a Dani. Ela já tem bastante tempo de casa e ela já atuava como técnica na pediatria. Então, para mim foi bem confortável, que ela conduziu toda a situação e deu para eu ver o que acontece, né? Como que acontece na pediatria. Só que daí depois de mais ou menos um mês, deu entrada uma segunda criança em insuficiência respiratória. E aí nesse dia eu tava sozinha e precisei ser a líder, né? Como enfermeira eu fui liderar a intubação. É muito difícil você fazer isso. Eu já estava vendo que a criança estava entrando em insuficiência respiratória, já estava em insuficiência respiratória e que ela ia precisar ser entubada ali a qualquer momento, que a gente estava esperando surgir uma vaga de UTI. Tinha a vaga, só que lá em cima precisava arrumar o leito, montar o leito de UTI, que não é só você chegar e jogar a criança lá, né? Você tem que ter um leito preparado para que essa criança tenha o suporte adequado. E aí não deu tempo de esperar subir a criança para UTI, a gente teve que entubar lá no PS mesmo. Aí eu fui separando as coisas, enquanto o médico não tinha definido que ia ter a intubação mesmo, eu fui separando as prováveis cânulas que eu achei que ele ia usar, mas sem muita noção de tamanho. A criança tinha 3 meses. Aí separei o material de aspiração, o ambu, que era o que eu achava que ia precisar, né? A sedação e o carrinho ali preparado. Muito que bem. Aí, na hora, a produção tá chegando. Na hora que ele falou, não, Simone, a gente vai precisar realmente entubar, não vai poder esperar. Olá! De chupeta, que feio! Então, e aí a gente pegou e já tava com todo o material ali separado. E eu falei assim, doutor, que cânula que você vai usar? Aí ele, 3,5. Aí eu falei, tá bom, tá aqui. Só que eu separei uma 3,5 com cuff. Por quê? No adulto, eu tenho um pouco de experiência no adulto. No adulto, você usa qual? Geralmente assim, é a 7,5 com cuff, né? E aí a nossa posição qual que é? Colocar o fio guia e testar o cuff. Aí foi o que eu fui fazer, achando que eu tava arrasando. Coloquei o fio guia e aí eu fui insuflar o cuff e eu fui perguntar pra físio, né? Eu falei, físio, quantos ml vocês insuflam de ar aqui na cânula? Porque vem escrito quanto que você tem que insuflar. Só que ali na hora do desespero, aí eu fui perguntar porque ia ser mais fácil, né? Aí a físio falou assim, mas você não dá com o cuff insuflado. Eu falei, não, eu sei que não dá. Só que eu tenho que testar, né? Pra ver se não tem escape, se não tá vazando. Aí ela, mas não vai usar com cuff. Ela falou, doutor, vai usar cânula com cuff? Aí ele falou, não, é sem cuff. Aí ela, e vai ter fio guia? Aí ele, não. Aí, tudo aquilo que eu tinha preparado, que eu achei que tava arrasando, nada a ver. Muito que bem. Aí tirei o fio guia, peguei a 3,5 sem cuff e aí dei pra ele. Aí a físio pediu o bigodinho pra fixar e eu achando, né, com a minha cabeça de adulto, fui lá e dei o quê? O cadarço. Porque no adulto a gente fixa com o cadarço. Na pediatria não, é com o bigodinho. Depois eu vou deixar uma foto como que se fixa uma cânula de intubação na pediatria.
Na hora que eu dei o cadarço, aí a fisio falou assim, não, eu não quero cadarço, eu quero bigodinho. Aí a gente parou, foi pegar o tensoplast e foi montar um bigodinho, porque a gente não tinha bigodinho pronto. Então fica a dica, você tem que sempre ter um bigodinho pronto no carrinho de parada. Tá bom. Aí deu tudo certo, a criança tava com uma... não tava tendo escape da cânula, mas até então a gente conseguiu subir pra UTI e na UTI fez a troca. Colocou uma cânula com cuff menor. E aí depois eu fui ler por que foi feito isso, qual que era o erro. Falei, né, com uma outra enfermeira e a enfermeira falou assim, você foi ler? Por que com cuff e por que sem cuff? Eu falei, não. Aí então fica de lição de casa. E aí eu peguei um artigo que está publicado no Jornal de Pediatria do Rio de Janeiro, um artigo de 2007, porque essa diretriz foi mudada em 2005. Por quem? Pelas guidelines lá. Tem um grupo de estudiosos e esses estudiosos se reúnem, estudam durante 5 anos e depois dos 5 anos eles fazem as mudanças que são necessárias de acordo com o estudo que eles trabalharam. Então, ou permanece com o manual que tá, né, com a diretriz que tá dos outros 5 anos anteriores. Então, em 2000 teve uma, em 2005 teve outra, 2010 e 2015. O que a gente trabalha hoje é com a guideline de 2015. E aí, essa mudança que teve foi em 2005. Tanto é que daí as enfermeiras mais, né, experientes falam, se for um médico novo, ele vai pedir desse jeito. Se for um médico antigo, ele vai pedir desse outro jeito. Porque o médico novo acabou de sair da faculdade e ele viu as novas diretrizes, né? E o médico mais antigo, ele pode ou não estar atualizado, ele pode ou não seguir o que ele acha que é melhor ou não. E aí eu vou ler para vocês o que diz nesse artigo da revista de pediatria. Fala assim, os tubos endotraqueais com balonete, que é com o cuff, eram preconizados apenas para crianças maiores de 8 anos, uma vez que nos mais jovens, o natural estreitamento subglótico funciona como um balonete fisiológico. A criança já nasce com isso. E aí usava como a vedação. Nas recomendações de 2005, é preconizado o uso de tubos endotraqueais com balonete para todas as idades. Com balonete para todas as idades. Exceto recém-natos. As razões para essa maior aceitabilidade é o fato de que o balonete oferece certa proteção da via aérea contra a aspiração de conteúdo gástrico, além de otimizar a ventilação por minimizar o escape de ar, que era o que estava acontecendo com o meu bebê lá de 3 meses, estava tendo escape. Isso se torna especialmente importante nas situações de pobre complacência pulmonar ou alta resistência de via aérea. Consideração relevante a favor dos tubos com balonete é a redução dos números de reintubação necessária para se obter o adequado tamanho de tubo endotraqueal desejado. Lá teve que reintubar. Então a criança foi entubada em menos de 1 hora 2 vezes, né? Existe uma preocupação sobre o dano na mucosa da via aérea e o aumento de risco de estenose traqueal pela presença do balonete, porque ele insufla e ele acaba agredindo a traqueia. A estenose subglótica está geralmente associada ao calibre do tubo endotraqueal e ao prolongado período de intubação, uma vez que os tubos com balonete devem ser de calibre menor. Então, se ele tem o cuff, ele não precisou usar a 3,5, ele usou a 3 com cuff, né? E ele usou a 3,5 sem cuff. E esse risco é diminuído. Porém, é de suma importância verificar rotineiramente a pressão do balonete, uma vez que o paciente tenha sido admitido na unidade de tratamento intensivo.
A pressão deve ser mantida inferior de 20 a 25 centímetros de água para permitir adequada perfusão da mucosa traqueal e evitar isquemia. Isso daí, quem faz geralmente é a fisio. No serviço que tem fisioterapeuta, o fisioterapeuta ele vai com o cufômetro e ele verifica a pressão que está insuflada do cuff. Mas nos hospitais que não tem fisioterapeuta, isso daí é atribuição do médico ou do enfermeiro. E aí fica meio que jogado na atribuição de quem que vai fazer. Então o enfermeiro ele está capacitado para fazer essa mensuração também. Talvez a maior modificação do novo guia refere-se à hiperventilação. Essa deve ser evitada a todo custo em pacientes durante a ressuscitação. Na presença de hiperventilação, ocorre aumento da pressão intratorácica, causando baixo débito cardíaco e diminuição da perfusão coronariana. A diminuição do nível de CO2 durante a hiperventilação reduz o fluxo sanguíneo cerebral e aumenta o risco de isquemia cerebral. A consequente alcalose respiratória leva a um desvio de curva de dissociação da hemoglobina para a esquerda e, consequentemente, a diminuição da oferta de oxigênio aos tecidos. Então, tá aí a importância da gente saber o porquê, o motivo, né, do que a gente está fazendo, não só fazer por fazer. Então, a partir de hoje, a partir de um tempo já, eu já descobri que para todas as crianças, menos em neonato, o ideal é a cânula com cuff. Se a gente pegar um médico novo, ele vai pedir uma cânula com cuff. Se a gente pegar um mais antigo, ele vai pedir sem cuff. E agora eu já sei argumentar, porque a cânula com cuff, ela tem a maior vedação, então diminui a possibilidade de escape, a chance de reintubação é menor. Então agora eu sei até argumentar. E tá aí, tô falando pra vocês, para que vocês também saibam argumentar. Um beijo e até o próximo.